Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Em Belo Horizonte, um grupo de apoio às famílias de usuários de drogas se reúne com familiares e usuários que desejam se reinserir socialmente, além de prevenir eventuais recaídas. O repórter Washington Luiz conversou com o coordenador do grupo Amor Exigente. Vamos ouvi-los. Nós conversamos com um dos coordenadores do grupo Amor Exigente, representante do grupo aqui em Belo Horizonte, João Francisco. Qual que é o objetivo principal do grupo e o que você tem percebido de mais importante em termos de resultado que esse grupo tem produzido para a sociedade? Nós temos um trabalho específico dando apoio a familiares e amigos de pessoas que têm problemas com drogas e álcool, e esse desempenho resulta muitas vezes em ajuda para que a pessoa possa interromper o uso ou mudar o estilo de vida. Se a gente falar principalmente para o usuário de crack, é uma das drogas que destrói famílias. Como é que a família se reestrutura para tentar ajudar, por exemplo, uma pessoa que é usuário, que está afundada nesse mundo das drogas? A coisa mais importante que a família pode fazer nesse caso é não facilitar o uso da droga para o usuário. Na realidade, quando alguém se mete a usar drogas dessa forma, não é? Ele usualmente usa os recursos da família para esse uso até a exaustão. Como é que funciona aí o grupo? As famílias se reúnem, trocam experiências, conversam? Nós trabalhamos com uma metodologia e um programa. O programa são 12 princípios básicos e 12 princípios éticos de cunho perfeitamente ajustado ao cotidiano. Não é vinculado à religião, não é vinculado à viagem espiritual, nada disso. São encontros semanais onde as pessoas estudam os princípios e tentam aplicá-los em sua vida, estabelecendo metas semanais para lidar com essas questões. Dos depoimentos que você viu de familiares, qual história ou uma história que você se lembra que mais tenha te chamado a atenção, seja do aspecto da dificuldade que esse familiar passou? Eu posso compartilhar com você um modelo de algo que aconteceu com a mãe que passou a maior parte da vida do filho 20 anos acompanhando o filho usando drogas. Ele começou a usar drogas por volta dos 12, 13 anos de idade. E durante 20 anos ela acompanhou esse filho. Ela deu a ele casa, deu a ele tratamentos, comprou coisas, deu roupas e tudo, até que finalmente ela conseguiu morrer. Ela conseguiu morrer e o filho dela apareceu no enterro da mãe. Ele estava na rua na época, porque ele não se recuperou, e já entrou na fila para poder pegar a herança. Aí o advogado falou que ele só poderia pegar a herança se ele tivesse feito um tratamento. Então ele foi para uma fazenda de recuperação, submeteu a vários tratamentos, ficou 9 meses se tratando, aprendendo a se comportar, saiu graduado, pegou o dinheiro da herança e está morando na rua hoje. Quem precisa recorrer ao grupo Amor Exigente, como que faz? Qual que é o caminho? O site tem os endereços dos nossos grupos do Brasil afora, não é? www.amorexigente.org.br. Aquele telefone do estado 155, você consegue. Nós temos reuniões dentro do SS Drogas, segunda-feira de 3 até 5 horas da tarde. Os grupos são gratuitos e são de trabalho voluntário. Eu conversei com o João Francisco, representante do grupo Amor Exigente aqui em Belo Horizonte. João Francisco, muito obrigado pelas informações. Pois não, de nada, disponha sempre. 10h18. Quando a gente fala de tratamento de crack, esse é o tema do Grande BH em Pauta dessa semana, a gente fala não só de levar a pessoa para uma clínica de reabilitação, ou para uma igreja, ou para uma fazenda, ou seja o que for, mas acompanhar essa pessoa. Depois que ela supostamente se desintoxica, ela precisa ter um acompanhamento, evidentemente. Nós trouxemos aqui para conversar conosco sobre esse assunto aqui nos estúdios da Band News FM hoje o chefe de redação da TV Bandeirantes Minas, o Júlio Prado. Júlio, bom dia para você. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia você que acompanha a gente aqui na Band News FM. E isso se explica pelo seguinte: o Júlio, durante um certo tempo, como repórter, como produtor de TV, participou de várias apurações e várias reportagens sobre esse tema, o tema do abuso de drogas e o tratamento para abuso de drogas, né, Júlio? Conta um pouco dessa história aí pra gente. Como é que é a sua visão
desse aspecto do tratamento. É exatamente o que a gente falava. Quando a gente fala amor exigente, o grupo Amor Exigente existe e tem esse nome por quê? Porque eles exigem que a pessoa se trate e se recupere, e não só passam a mão na cabeça do usuário de droga como se ele fosse um pobre coitado. Trata a pessoa como uma pessoa doente, que precisa de apoio, mas que também precisa de vigilância. E esse parece ser o grande problema hoje, né? A gente não tem no Estado, na Prefeitura, no país, uma política de acompanhamento dessas pessoas que são dependentes químicas, e por esse motivo a taxa de reincidência é tão grande. São tratados em hospitais para loucos, né? Para pessoas com problemas mentais. Exato. E não para pessoas com problemas de dependência, né? Luiz, olha, eu ao longo aí de 12 anos de carreira em jornalismo, e boa parte desse período trabalhando com jornalismo investigativo para televisão, eu posso te afirmar hoje, seguramente, que a gente está diante de talvez da maior epidemia dos últimos tempos. O crack, ele acomete as pessoas de tal forma que, e numa velocidade tão grande, numa velocidade tamanha, que transforma os seres humanos em verdadeiros zumbis. Ao longo dessas coberturas que eu fiz para alguns dos telejornais da TV Bandeirantes e Rede Nacional, de outras emissoras de televisão também em Rede Nacional, eu e a minha equipe, nós nos aprofundamos nesse mundo, nesse submundo do crack, e encontramos coisas muito abaixo das condições humanas de vida, sabe? Pessoas que trocam famílias, pessoas que trocam carreira, que trocam profissão, que se submetem a condições das maiores atrocidades que você pode imaginar, em nome dos segundos lá de saceio, dos segundos de prazer que a droga oferece para elas. E essa é a palavra, né, cara? O problema é exatamente esse aqui. São segundos de prazer, mas não deixa de ser um prazer. E por ser um prazer é que é o risco, que oferece o risco que a gente vê hoje e afunda tanto as pessoas nesse um prazer maldito, né? O crack é um prazer maldito. As pessoas ficam alucinadas por alguns segundos e assim, o tempo que elas voltam é o tempo de voltar à consciência para procurar mais droga. E o que mais me preocupa, um ponto que chama bastante atenção nesse sentido, é a completa falta de, eu não diria de políticas públicas de tratamento, porque essas políticas elas já foram anunciadas em muitos segmentos, em muitas instâncias no passado, mas a falta de praticidade para o tratamento dessa droga, sabe? Desse vício. Hoje falta estrutura pública para o atendimento dessas pessoas. Depois da descriminalização do uso da droga, depois que essas pessoas passaram a ser tratadas como doentes sociais, né, como pessoas vítimas aí, não atores de um crime propriamente, a lei mudou, mas não mudou a estrutura. O que a gente vê na prática, e você não precisa andar muito para encontrar isso, são pessoas vagando pelas ruas, sabe? Pessoas maltratando as famílias, pessoas acabando com as próprias vidas e com as vidas das famílias em nome da droga, e muito pouco em estrutura física de atendimento a esses usuários, entendeu? O máximo que fazem é ocupar espaço no sistema carcerário, o que só piora a situação. Porque o usuário de crack, ele a despeito de outras drogas, ele dá uma alucinação ativa, como o caso da cocaína, né? Só que como ele volta à consciência mais rápido, isso faz com que ele busque mais rápido mais droga para continuar suprindo esse prazer aí, maldito esse prazer, que é essa alucinação. E em muitos casos, na maioria deles, relaciona a busca pelo crack, a busca pela droga com a violência, pela falta de condição de comprar mais droga. E aí esse cara, ele passa da condição de doente social para a condição de criminoso, que é a forma que ele tem de garantir mais droga. Olha só, para a gente continuar conversando sobre esse assunto, nós vamos trazer para esse nosso bate-papo aqui o coordenador de saúde mental da Secretaria de Estado da Saúde, que é o senhor Paulo Roberto Repsoldo. Senhor Paulo, bom dia. Bom dia. Obrigado por atender a reportagem da Band News FM, Paulo. Não, que isso. Eu tenho muito carinho com a Band e é uma obrigação nossa, né, na gestão pública, de participar desse debate, e já antecipo que eu concordo integralmente com o que foi dito, não porque eu concordo com a opinião, mas sim com a constatação, porque o que foi dito não é opinião, é constatação. Sim, claro. Isso é realidade. Nós temos hoje
em Minas Gerais, dados passados pela Secretaria, 2.350 leitos em alas psiquiátricas dos hospitais públicos aqui de Belo Horizonte. Não, é de Minas. De Minas. 1.000 são para pacientes de longa permanência, que são aqueles pacientes remanescentes de manicômios, e 1.350 leitos agudos, que são os internados, onde são internados os doentes mentais, os dependentes de droga. Só que 70% desses leitos estão ocupados por usuários de drogas, a maior parte deles por usuários de crack. Como o Júlio Prado disse aqui agora há pouco pra gente, a gente pode realmente considerar que o crack é uma epidemia verdadeira na sociedade, uma epidemia na saúde pública, uma epidemia na segurança pública. É um dos maiores flagelos que a sociedade viveu nessas últimas décadas, nesses últimos séculos, né? Exatamente, os números são esses, né, que nós fornecemos, né, e já de cara demonstram, numa população aproximadamente de 20 milhões de habitantes, já é demonstrado a escassez pelo menos de leitos, né, hospitalares para poder tratar, porque o que é a questão da droga? Ela tem, na verdade, 4 grandes quadros clínicos, 2 agudos, são coisas súbitas, né, rápidas, e duas condições crônicas. Os quadros agudos, primeiro é a intoxicação propriamente dita, a pessoa, digamos assim, está embriagada, né? Não está intoxicada com álcool, com crack, etc. E a segunda é quando ela, sendo viciada, sendo dependente, para abruptamente de usar a droga, e com questão de horas a dias, ela começa a desenvolver sintomas de abstinência, que é a fissura, que é aquela vontade, tremores, etc., que precisa de tratamento. Então, é as condições agudas. E as duas condições crônicas, primeiro é a própria dependência, o vício, a compulsão, né, aquela vida em função da droga. E uma segunda condição crônica é a deterioração, tanto mental como física. Por exemplo, o alcoolismo dando a cirrose, o dependente de crack tendo doenças pulmonares e neurológicas. E aí, e fora a deterioração mental, que vai indo, você pode ficar como se fosse uma pessoa com um quadro, como se fosse uma demência de Alzheimer. A pessoa vai deteriorando os neurônios, matando os neurônios e tendo uma incapacidade, né, permanente para a vida. Então, há necessidade de, principalmente nesses quadros agudos, da internação. A intoxicação, muitas vezes, uma observação só, e a síndrome de abstinência, no caso do crack, muitas vezes perdura semanas, até meses. A pessoa tem que estar em tratamento sob regime hospitalar, porque não é fácil. Como já disse anteriormente, a compulsão para usar a fissura é muito violenta, muito severa, muito intensa, e a pessoa, ela fica, obviamente, escrava da droga, ela recai seguidamente. Agora, senhor Paulo, bom dia. Eu tenho uma pergunta. Diante dessa constatação, nós temos aí os números, existe a constatação de fato da urgência, da seriedade desse caso, e nós temos as constatações clínicas também. O senhor acabou de citar aí o terceiro ponto, que é de fato o acometimento mental da dependência do uso do crack. Diante de esses números, bem como essa constatação clínica, já não são informações suficientes para se criar estruturas públicas de atendimento, além evidentemente das clínicas psiquiátricas, da psiquiatria dos hospitais públicos, estruturas voltadas para o atendimento ao usuário, ao viciado em crack? Porque na prática o que a gente vê é que existe muito pouca estrutura, não só em Minas Gerais, mas no país, para atendimento dessas pessoas. Sim, tão correto. Nós temos que contextualizar a assistência em saúde mental no Brasil, em que nos últimos 20 anos houve uma política nacional, né, ou seja, no Brasil inteiro, de deshospitalização, ou seja, de extinção de leitos e de hospitais especializados psiquiátricos. E aí não se imaginou que surgiria, porque a clientela de hospital psiquiátrico, né, desses leitos, era aquela clientela antiga, de esquizofrênico, do bipolar, do deficiente mental grave e tal. E aí essas doenças tiveram um controle efetivo através da farmacologia, dos medicamentos. Só que não se imaginou, as pessoas não se imaginou que poderia surgir doenças como ocorre mesmo, como a AIDS apareceu, e apareceu o crack. E o crack é uma doença claramente que necessita de uma internação, que não é com 2, 3 dias, 4, 5 dias, não. É umas semanas, esse quadro agudo de síndrome de abstinência.
Então, necessita-se de ter mais leitos, ou seja, para abrigar essa população e tratar, bem como você precisa também de estrutura de reabilitação, de ressocialização, porque na saúde mental, como na saúde de modo geral, mas vamos especificar na área mental, e os transtornos mentais decorrentes do uso de drogas não deixam de ser transtornos mentais. O que ocorre? Você tem o tratamento clínico, você tem o tratamento ambulatorial para as condições crônicas, você para aquele controle, e você tem o hospitalar e a urgência e emergência para agudização, para quando o paciente está agudo, né, no caso da síndrome de abstinência ou intoxicação. Então você necessita ampliar tanto a assistência ambulatorial como bem como hospitalar. E como é uma doença que gera incapacidade, né, pode ser uma capacidade temporária, mas gera uma incapacidade, ou seja, a pessoa está escrava da droga, como já foi colocado anteriormente, a pessoa vive só em função da droga, abandona tudo, abandona a família. Então ele precisa de uma ajuda assistencial para reabilitá-lo, de ressocializá-lo, recuperar essa incapacidade que a droga gerou na mente dele, no comportamento dele. E aí sim, nós necessitamos também de estruturas de reabilitação, que são várias estratégias. Você tem grupos de ajuda mútua, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, você tem essas comunidades terapêuticas, você tem diversas estruturas, mas que no Brasil, como eu falei, houve esse processo de deshospitalização, isso tudo é uma área muito contaminada de ideologias radicais, de posicionamentos radicais, sejam contra, a favor disso ou daquilo. Infelizmente, nós estamos tratando de uma questão técnica e científica. Infelizmente, no Brasil como um todo, isso não é em Belo Horizonte, não é só em Estado de Minas Gerais, no Brasil como um todo, o que ocorre? Não se discute com fundamentação técnico-científica, com evidência científica, se discute com paixões ideológicas. E aí é muito complicado. Esse é o grande nó da questão. O senhor falou sobre constatação técnica científica, e o senhor falou há pouco também que aí, infelizmente, a demanda pelo atendimento não acompanhou, não seguiu na mesma linha aí paralela à oferta de estrutura hospitalar para esse perfil de paciente. Sim. Agora, falando do ponto de vista técnico, as pessoas, mesmo a estrutura que existe hoje para atendimento dessas pessoas, esses psiquiatras, esses profissionais que trabalham hoje no atendimento dos usuários, eles estão completamente preparados para o atendimento desse perfil de paciente, visto que mudou o perfil nos últimos anos, senhor Paulo? Não, o que ocorre é o seguinte, obviamente que paralelamente começa a haver uma capacitação, mas essa área de drogas, principalmente o crack, que envolve muita criminalidade, o dependente acaba se expondo ao crime, por diversos motivos, inclusive para não ser morto, então ele tem que acabar vendendo até droga para o traficante para poder pagar a dívida dele. Ou seja, é uma área que assusta muito, tanto o médico, o psiquiatra, como o psicólogo, como o terapeuta ocupacional, como o pessoal da enfermagem, como o pessoal da assistência social, que tem obviamente, tem uma certa dificuldade em lidar com essa questão, porque estão acostumados a lidar com pessoas doentes, e apenas são doentes, né? Ou seja, são esquizofrênicos, ou são deprimidos. O máximo de crime, entre aspas, que eu fiz foi dar um tapa na mãe, empurrar não sei quem, quebrar um negócio dentro de casa. E o dependente de crack não, muitas vezes viram um ladrão, um agressor, um homicida, etc e tal. Mas então, isso é uma dificuldade inerente, isso independe de coisa. Agora, há sim capacitações, as pessoas não se capacitando. O problema é que você precisa ter uma política descontaminada de paixões ideológicas, mas aprofundada com evidências científicas, em que se construa uma rede de assistência, seja de serviços hospitalares, serviços ambulatoriais, serviços de reabilitação e condutas e comportamentos profissionais pautados em ciência e não pautados em ideologia e em achismos. O senhor acha, sua opinião pessoal, senhor Paulo, o tratamento, como ele é feito hoje, ele tem alguma eficiência? Da forma que, vamos esquecer a história de que faltam leitos, de que falta
profissionais para lidar com os pacientes usuários de crack, mas se houvesse um mundo ideal aí, 200 mil leitos, 200 mil profissionais para tratar, da forma como o tratamento é feito hoje, na sua opinião pessoal, ele é eficiente, ele tem a possibilidade de se tornar minimamente eficiente? O tratamento para um dependente químico já é complicado, particularmente do crack, tendo as características clínicas, né, de deterioração mental, comportamental, até moral, né, até ética. Agora, se houver quando a gente fala o tipo de tratamento, são vários. Hoje em dia você tem vários tipos. Tem gente que defende só, que acha que só pega o sujeito já que, usando crack, já coloca numa comunidade terapêutica inadequadamente, ou quer ficar só no hospital, não, ou seja, o tratamento ele tem que respeitar os momentos clínicos e as características da doença. Ou seja, o momento agudo tem que estar internado, tem que estar numa unidade de observação para passar. O momento de reabilitação tem que estar num serviço que não é hospitalar, é um serviço de reabilitação, dependendo da característica da pessoa. Tem pessoas que têm uma família bem estruturada, que ele não precisa, às vezes, ficar internado, digamos assim, numa comunidade terapêutica ou num outro tipo de serviço similar, faça uma reabilitação em que ele tem, mas dependendo da característica da pessoa, ameaça de morte, a pessoa tem um desgaste com a família, que a família está prestes a abandoná-lo e ele quer se ausentar por um período, por um tempo, por algumas semanas, alguns meses daquele núcleo ali, para poder se recuperar. Ou seja, se o tratamento respeitar as condições clínicas gerais e as condições particulares, psicossociais de cada um do dependente, ela terá chance de sucesso. Mas respeita como toda doença complexa e complicada, o grau de insucesso também é esperado, como de outras doenças, até doenças físicas, mas você tem chance de uma recuperação em maior escala do que essa mistura, essa torre de Babel que nós estamos vivendo de conceitos e condutas que na verdade não há uma linha mestra, que é respeitar respeitar o momento clínico e respeitar a singularidade, a subjetividade de cada pessoa e cada caso, cada família. Agora, Paulo Roberto, ainda falando sobre a eficácia, né, do tratamento, tem o passo seguinte, que é a reinserção social desse usuário, né, do crack. Claro. É o que eu estava dizendo, ou seja, é o momento de tratar a incapacidade, ou seja, a doença que a dependência química fez com que ele usasse tanta droga que a vida dele se tornou incapaz de trabalhar, de cuidar dos seus filhos, dos seus afazeres, ou seja, a incapacidade, a doença gerou uma incapacidade e ele tem que ser tratado nessa incapacidade, ou seja, ressocializá-lo, reconduzi-lo a uma vida social e pessoal digna. E há uma mensuração disso, ou seja, pessoas que passaram por um tratamento e que foram reinseridas na sociedade, só para a gente ter uma visão da eficácia realmente. A gente viu, outro dia eu participei de um programa de televisão em que eu vi uma senhora que era ex-usuária e tinha um filho, ela tinha literalmente, porque o filho morreu, assassinado, também era usuário. E ela plenamente recuperada. Agora a pessoa, obviamente, tem que ter uma motivação pessoal, tem que ter uma ajuda profissional, tem que ter uma ajuda institucional. Ou seja, tem que ter tem que haver uma rede de situações positivas que possam ajudar. E mesmo assim não serão todos, obviamente que vão ser todos 100% de pessoas que vão se submeter a um tratamento que vão ter sucesso, mas você tem chance de ter um número bem maior, bem expressivo do que o que está acontecendo atualmente em função dessa desorganização de rede de assistência que nós temos hoje, muito em função de posições, ideologias e também escassez de financiamento público para assistência. Muito bem, Paulo Roberto Epsoto, que é coordenador de saúde mental da Secretaria de Estado da Saúde. Seu Paulo, obrigado mais uma vez por atender a reportagem da Band News. Esse debate poderia durar aí o dia inteiro, porque a gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas a gente vai conversando ao longo da semana e a gente espera poder contar com você outra vez. O que eu tenho só para encerrar é que no caso nosso aqui do governo de Minas Gerais, nós estamos trabalhando, buscando financiamento do Ministério da Saúde para aumentar
o desenvolvimento da rede, ou seja, implantar mais serviços, mas os serviços são criados nos municípios, né? O governo do estado em si, ele não faz, tirando os hospitais da Fundação da FEMIG, quem executa as ações são os municípios. Então, o que o governo do estado faz? Ele negocia, capta com o Ministério da Saúde financiamento junto com os municípios para que esses municípios possam implantar os seus serviços e atender o cidadão no local, de preferência na região, no local onde eles residem, onde suas famílias se encontram. Um plano integrado. Muito bem, Paulo Roberto, obrigado por atender a reportagem da Band News. Então, uma boa sorte para você nessa luta aí, que a gente sabe que é árdua e que ainda tem um longuíssimo caminho pela frente. Isso aí, muito obrigado.